Boa tarde, pessoal. Vamos retomar agora a nossa programação do Conlab. E dando início a essa tarde do Conlab, nós temos aqui a doutora Laila Delaguiche, indicada pelas ligas acadêmicas de dermatologia, de medicina da família e comunidade e de atenção às populações negligenciadas, para abordar os aspectos biopsicossociais e históricos da hanseníase e sinais de alerta que o médico de saúde da família precisa saber para detectar sinais precoces. A doutora Laila é pós-graduada em Saúde Internacional e Doenças Tropicais pelo Instituto de Medicina Tropical da Antuérpia, na Bélgica. Além disso, já atuou como consultora do Ministério da Saúde e foi representante da Regional Sul e Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Atualmente é fundadora e presidente da Aliança contra a Hanseníase, instituição que tem por objetivo auxiliar na qualificação de profissionais de saúde para que possam diagnosticar e tratar a hanseníase de forma ética e comprometida com a população afetada. Doutora Laila, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela disponibilidade em dar uma visibilidade à hanseníase, que é tão importante para a nossa vida aqui no Brasil. É um prazer poder estar falando com vocês, futuros médicos do Brasil. Barretos é uma cidade muito querida para mim. Eu que me formei em Campinas e cresci na cidade de Rio Claro, que não é muito longe do nosso interior. Atualmente estou em Curitiba e para mim é um grande prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco do meu conhecimento em hanseníase. A hanseníase tem uma história muito longa, né? Uma história que inicia já antes de Cristo, é uma história que já foi muito retratada. Eu trouxe aqui para vocês um pedacinho do quadro de Bruegel. O que me chama muito a atenção é que o quadro chama-se Os Aleijados. O que me chama muito a atenção é como essa doença, a hanseníase, era muito democrática, né? Aqui, pelos chapéus, a gente pode identificar o rei, o bispo, o soldado e o camponês, e o burguês também. Então, todos eles na mesma situação, com uma incapacidade importante dos membros, principalmente inferiores e superiores. Claro que poderia ser também a representação de outras doenças, mas eu achei interessante poder trazer isso para vocês, visto que a história também é um dos assuntos dessa minha apresentação. Temos também aqui a máscara nigeriana, de uma data muito antiga, onde a gente já vê o desabamento da cela nasal, o que também é um indício de hanseníase nos primórdios da arte primitiva já, onde a gente pode identificar que essa doença existe há muito tempo. Temos também relatos de hanseníase, antigamente chamada lepra, né? Na China, já há 4.000 anos antes de Cristo. China, Índia e Japão. Na Bíblia, todos vocês já escutaram falar, né? Tem a parábola do rico e de Lázaro, da onde vem a palavra lazarento. Essa parábola, vou resumir bem rapidinho para vocês, que a gente tem muita coisa interessante para conversar. O rico sempre fazia refeições copiosas, ele portava sempre um manto de cor roxa, é por isso que a hanseníase hoje leva a cor roxa como a sua cor. Janeiro roxo também é o mês escolhido para nossa campanha nacional contra a hanseníase, e este rico esperava pegar algumas migalhas, né? O Lázaro esperava algumas migalhas que estivessem caído no chão após as refeições copiosas do rico, para poder se alimentar. E, enquanto isso, os cachorros vinham lamber as suas feridas, né? Provavelmente, muito provavelmente, era hanseníase, embora lepra
nessa época, era chamada todas as doenças dermatológicas, né? Principalmente as eczematosas, as ulcerativas. Na Idade Média também, Alexandre o Grande, que fez o caminho para as Índias, também foi infectado pela hanseníase. As cruzadas foi o grande motivo da disseminação da hanseníase, culminando em 1161, com a contaminação até do rei Balduíno, que era conhecido como o rei leproso. Em 583, nós tivemos o Concílio de Lyon, onde foi o grande marco que se queria implementar, então, a segregação social, né? A discriminação foi oficialmente colocada, então, no Concílio de Lyon, na França, onde existia vários ritos de exclusão, de ofícios religiosos, queima de roupas, de casas dos rancenianos, e realmente a caça aos rancenianos fora das cidades, né? Os rancenianos, eles tinham que obrigatoriamente, eles andavam em bandos, se organizavam em grupos, como todos os grupos que sofrem discriminação, e eles usavam um sino no pescoço para avisar que eles iriam atravessar a cidade, onde todos os moradores das cidades entravam para as casas, fechavam as portas e as janelas, para deixar os rancenianos atravessarem a cidade. Em 1100, houve, então, uma grande onda de simpatia em relação a estes pobres seres humanos, e onde foi fundado, então, os lazaretos, que eram, então, os hospitais colônia, onde, estruturadamente, esses doentes eram acolhidos e tratados, principalmente por organizações religiosas, né? Existia também algumas coisas estranhíssimas, tipo, para fechar o diagnóstico de hanseníase, que era praticamente uma declaração de prisão para o resto da vida, segregação com a família e com a sociedade, era necessário 4 pessoas para poder diagnosticar. E para poder fechar o diagnóstico e dizer, fulano de tal é portador de lepra, né? Essas 4 pessoas nem eram médicos, né? Mas é interessante de a gente ver como que a história evoluiu, né? No século XVII as coisas já melhoraram, e no XVIII, quando nós tivemos o auge, né, dos leprosários na Europa, era quase 20 mil leprosários. Na verdade, a maioria dos hospitais da Europa nasceram como leprosários, né? E no século XVIII isso tudo foi diluído, existia-se muito pouco leprosários na Europa, devido à melhoria das atividades socioeconômicas da Europa. Mas a história não parou aí. Por exemplo, em 1873, o padre Damião, né, tem uma fundação grande na Bélgica que chama-se Fundação Padre Damião, que é uma ONG também que protege os rancenianos, que faz parte da luta internacional contra a hanseníase. Padre Damião, ele foi missionário na ilha de Molokaia, uma das 5 ilhas do complexo do Havaí, porque na Europa já não existia doentes, mas também porque muitos deles eram rechaçados para ilhas, né? Eles eram pessoas não gratas no continente europeu. E também no continente americano. Então, tinha nessa ilha do arquipélago de Hawaii, a ilha de Molokai, tem um filme muito interessante que fala sobre a lepra, o leprosário da ilha de Molokai. Padre Damião foi lá como missionário, acabou contraindo hanseníase, ele vivia indo entre a Bélgica e Molokaia para levar roupas e comidas, porque quando ele chegou no início da missão dele era uma catástrofe, e ele, infelizmente, acabou contraindo a hanseníase e morrendo após 16 anos de doença. Na verdade, de complicações da doença, porque a hanseníase
raramente mata, né? Geralmente ela leva realmente a muitas restrições de locomoção e, às vezes, cegueira. Do ponto de vista médico, que eu acho que interessa a todos vocês, né? Existia a teoria da maldição, da família, a teoria de uma doença hereditária, né? Mas foi em 1880 que foi descoberto por Neisser, ele descobriu a coloração das bactérias. O mesmo que descobriu a Neisseria, né? Ele deu o nome dele para a bactéria. E um pouquinho de tempo antes, em 1873, então, Gerhard Armauer Hansen conseguiu identificar uma bactéria, um micro-organismo no microscópio, através digamos, o precursor de coloração, e achou que seria, então, este micro-organismo que seria o causador da hanseníase. E para provar isto, o que ele fez? Ele retirou um hansenoma, onde ele já havia identificado de outros hansenomas este micro-organismo que ele via no microscópio, e inoculou em outro paciente saudável. Então, esse foi o primeiro processo ético da medicina, onde o Dr. Hansen fez uma inoculação de propósito para poder provar que aquele negócio que ele via no microscópio era o causador daquela doença. Em 1897, houve o Congresso da Lepra em Berlim. Eu peço desculpas que eu utilizo muito o termo lepra, porque eu estou falando da parte histórica da hanseníase, e acho que vocês já sabem que no Brasil é contra a lei utilizar o termo lepra, leproso, né? Mas, guardadas as devidas proporções aqui, estou falando da doença do ponto de vista histórico, ok? O primeiro caso no Brasil veio junto com os portugueses, né? A hanseníase entrou no Brasil junto com os imigrantes europeus, tá? Então, 1600 no Rio de Janeiro, seguido pela Bahia e Pará. Em 1912, nós tivemos o grande Emílio Ribas, né? Que ele é de Pindamonhangaba. Gosto muito dessa palavra, Pindamonhangaba. Que era também um contemporâneo de Oswaldo Cruz, e ele, então, determinou já em 1912, como um grande sanitarista, a notificação compulsória e o isolamento também humanitário, como eles chamavam, e consequentemente, os preventórios. Os preventórios eram os orfanatos dos filhos dos hansenianos que estavam em colônias que foram construídas a partir da década de 20, especialmente para abrigar os pacientes portadores de hanseníase. Eram hospitais colônia baseados no modelo de fazendas, né, onde deveria ser autossuficiente em questão agrícola, pecuária, muito grandes, territórios enormes. Por exemplo, o Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, era um antigo leprosário. E tinha propagandas das entidades oficiais do Ministério da Saúde para que estes doentes acometidos de hanseníase não ficassem perambulando pelas ruas e fossem, então, acolhidos nesse hospital, onde eles teriam casa, comida, atividade social, cinema, teatro, se casavam, tinham filhos, mostravam, assim, filmes maravilhosos dessa vida dentro da colônia. Só que eles não falavam que não tinha data para sair, era uma internação compulsória à vida. Isto foi perpetuado até 1950, a década de 50. Aqui é uma foto que eu encontrei para trazer para vocês, como os hansenianos viviam antes dos hospitais colônia. Eles viviam, então, como nômades, perambulando, de uma maneira de habitação extremamente insalubre, né? E tinham, então,
essa vida realmente com muito pouco recurso. Depois, então, na década de 20, foi evoluído, então, esse modelo de leprosário, aqui um esquema dessas fazendas, dos hospitais fazendas, né, aonde existia todo um fechamento em torno dessas regiões, onde o paciente não podia sair. No Brasil, nós tivemos cerca de 40 leprosários, aqui tem uma lista de alguns deles, né? Então, em 54, abolimos a internação compulsória, já tínhamos a dapsona na época, tivemos, então, um respiro um pouquinho em relação ao tratamento, uma esperança no tratamento, já em 76, com o acréscimo da BCG na prevenção e a prevenção de incapacidades também, né? Nos anos 80, foi instaurado, então, pela Organização Mundial da Saúde, a poliquimioterapia, que vocês já conhecem. Essa foto aqui é um pouquinho mais antiga, agora, recentemente, notícia fresca para vocês, a poliquimioterapia com as 3 drogas, né, dapsona, clofazimina e rifampicina, é utilizada para ambas as formas de classificação da hanseníase. A hanseníase, que antes nós dividíamos em paucibacilar e multibacilar, no Brasil, nós tratamos todos com 3 antibióticos. O que muda é o tempo do tratamento. O tempo ficou como antes. Os paucibacilares são tratados com 3 drogas durante 6 meses, e os multibacilares com 3 drogas durante 12 meses, podendo ser prolongado se necessário. A poliquimioterapia nasceu, então, com este grupo de estudos da OMS, até o ano 2000, a Fundação Sasakawa, que é uma fundação japonesa, que bancava o tratamento do mundo inteiro, cerca de 210 mil novos doentes todos os anos, e passou o bastão, então, no ano de 2000, para a Fundação Novartis, que é uma fundação que vem do Laboratório Novartis. A PQT é produzida na Índia, no laboratório único, é distribuído pela OMS para os países, e dentro de cada país é o Ministério da Saúde que distribui. Então, a nossa PQT vem da Fundação Novartis, produzido na Índia, e é o Ministério da Saúde que distribui para as nossas unidades básicas de saúde, ok? A hanseníase é uma doença extremamente complexa, que provoca bastante fervor, digamos assim, na saúde pública. É um modelo de doença que realmente coloca à prova toda a estrutura de saúde, em vários níveis, todas as instâncias, primária, secundária e terciária. Uma doença crônica de longuíssimo tempo de evolução, de notificação compulsória, como outras 29 doenças no Brasil, né? Uma doença considerada negligenciada pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com outras 19 doenças. Nós temos 20 doenças negligenciadas no mundo, dentre elas eumintíases, picada por animais peçonhentos, doença de Chagas, todas essas são doenças consideradas negligenciadas, ok? Geralmente estão localizadas nos trópicos, e existe um movimento grande de muitas ONGs para poder melhorar a qualidade desses doentes, ok? É uma doença que provoca dificuldades psicológicas, sociais e econômicas enormes. Como já havia dito, ainda existe uma segregação. No Brasil, nós não temos leis abertas e leis, digamos, de verdade, que segrega os doentes, mas temos, sim, leis que segregam doentes em outros países. Por exemplo, na Índia, quem tem hanseníase é proibido de trabalhar, né? Mas no Brasil, uma das experiências que eu tive, por exemplo, no Centro-Oeste, quando trabalhei em Tocantins, e mesmo no Congresso da Sociedade Brasileira de Hansenologia, tinha, sim, crianças, né? Tocantins é um estado hiperendêmico,
onde as crianças eram convidadas a fazer o tratamento delas em casa e não na escola. Não que seja uma obrigação, mas a diretora chamava a família e orientava, aconselhava a família a que esses pacientes seguissem e completassem o tratamento em casa. Isto é uma forma de segregação, né? Então, isso nós, como médicos, precisamos estar atentos. Vocês sabem que a partir do momento que o doente começa a tomar a PQT, depois de uma semana ele não transmite mais. Então, ele não tem necessidade de se ausentar nem do trabalho e nem dos estudos. Este aqui é o nosso landscape do mundo. Eu gostaria muito que vocês memorizassem essa imagem, porque nós, como médicos brasileiros, e vocês, né, futuros médicos brasileiros, a gente precisa ter noção do que acontece no nosso país, quais são as doenças mais frequentes, né, qual é a incidência, a prevalência. E aqui a gente vê, então, 80% dos casos do mundo estão na Índia, em primeiro lugar, segundo lugar no Brasil, em terceiro lugar na Indonésia. Sendo que o Brasil é o primeiro em novos casos por 100 mil habitantes. Então, em incidência, o Brasil é o primeiro, em prevalência, o Brasil é o segundo. Nós temos de 2 a 3 milhões de pessoas que vivem com hanseníase ou as suas sequelas no mundo. E, anualmente, nós temos cerca de 210 mil novos casos. Este número tem baixado muito devagar. No último ano, nós diminuímos 1,2%. Nos últimos 10 anos, esse número diminuiu somente de 15%. Este aqui é a cara do mapa do Brasil, né? A gente tem, também gostaria que vocês memorizassem. Eu sei que muitos de vocês talvez vão trabalhar fora do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é considerado um estado silencioso, assim como o Paraná, onde vem o Instituto, quer dizer, silencioso não porque não tem hanseníase, mas porque não é diagnosticado, ok? Os estados perindêmicos, então, nós temos Pará, Pernambuco e Piauí, os 3 P's, Maranhão, Mato Grosso, os 2 M's, e Tocantins. Então, facinho de decorar, Pará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. São estados hiperendêmicos, não significa que não tenhamos hanseníase em outros locais, ok? Temos várias coisas do panorama brasileiro que eu gostaria de passar rapidamente com vocês, porque eu acho que é super importante, né? Das formas clínicas, na Índia prevalece as falsas bacilares, mas no Brasil nós temos 74% das formas multibacilares, né? Nós temos vários problemas, como já havia citado, de acesso ao tratamento de hanseníase, tanto primário e também secundário e terciário, por falta de diagnóstico, né? A cobertura do nosso PSF no Brasil é somente 60%. Então, no Programa de Saúde da Família, uma das coisas que a gente precisa aprender, não só hipertensão e diabetes, mas é também a hanseníase, né? O diagnóstico é super tardio no nosso país, e nós temos um grande problema de peregrinação dos doentes. Geralmente, os doentes, eles peregrinam de 5 a 8 médicos durante 2 anos até eles terem diagnóstico de hanseníase. Então, eles ficam 2 anos peregrinando, passando para o clínico geral, para o reumatologista, para o dermatologista, sem diagnóstico de hanseníase. Talvez por ignorância do colega médico, talvez por preconceito do colega médico, que não se sente seguro para fechar o diagnóstico sozinho no postinho de saúde. Ele fala, coitado deste paciente, eu não vou dar este triste diagnóstico de hanseníase se eu não tenho a certeza. Mas saibam que aí está um momento extremamente importante para aquele paciente, porque se vocês procurarem ajuda para alguém ajudar vocês a fechar esse diagnóstico, esse paciente provavelmente vai ser bem menos sequelado. Então, não é vergonha nenhuma procurar ajuda. A gente procura ajuda para
confirmar um diagnóstico difícil, mas não é um paciente. Se isso passa na cabeça de vocês, que pode ser talvez, quem sabe, um dia, isso seja uma hanseníase, por favor, não abandone esse paciente na natureza. Peça para ele voltar. A gente vai ver quais são os diagnósticos diferenciais de doenças de pele. Se vocês têm dúvida, trate como diagnóstico diferencial. E se não melhorar quando ele voltar, faça uma biópsia. Tome esse paciente realmente nas suas mãos e conduza ele para o diagnóstico correto, ok? É uma doença extremamente deficiente, né? A hanseníase, ela causa muita deficiência. Hoje no Brasil, grau 1 e 2, já no diagnóstico, nós temos cerca de 50% dos doentes. 50% dos doentes já têm, digamos, uma deficiência visível ou funcional das mãos, dos olhos ou dos pés. Então, é muita coisa, ok? Algumas correçõezinhas. Falar de erradicação da hanseníase. A única doença que a gente erradicou foi a varíola, né? A hanseníase não é erradicável. A gente fala em eliminação, que é do ponto de vista, então, de georreferenciamento, né? Nós temos super poucos contatos examinados no Brasil, cerca de somente 80% dos contatos que são examinados, isso é muito pouco, além do que existe nos municípios uma política pública que, se eles chegam a examinar 80% dos contatos, eles ganham um bônus financeiro. Então, muitas vezes a gente tem no relatório que aquele município lá do interior examinou 80% dos contatos de hanseníase, mas nem sempre é verdade. Então, a gente tem que examinar os contatos. Os contatos, eles são a nossa chave para controlar essa endemia, ok? Nós já temos, infelizmente, até 15% de resistência antibiótica, visto que a PQT já existe há 40 anos, né? Nós temos já, então, 15% de resistência da PQT. E isso é uma das coisas que nós, hansenólogos do Brasil e do mundo, estamos lutando para ver se a gente consegue modernizar este tratamento, ok? Vou falar um pouco sobre a doença. O intuito dessa aula não é realmente dar a vocês uma aula de dermatologia, embora é a minha grande paixão, a dermatologia, e por isso que eu escolhi a hanseníase como a minha bandeira, né? Então, para vocês lembrarem um pouquinho da dermato, né? É uma doença de transmissão por vias aéreas. A gente ainda tem dúvidas se ela é zoonótica ou não, através dos tatus, mas isso é um caso ainda à parte que estamos ainda analisando. Em alguns casos também esquilos na Europa já foram identificados como portadores do bacilo de Hansen, ok? Nós temos, o ser humano, cerca de 80% nós somos imunes, existe um perfil familiar, um perfil genético com uma certa predisposição a essa doença, o que reforça ainda mais o caráter familiar. O que vinha já na época, lá do Dr. Hansen, esta teoria de ser uma doença hereditária. Então, não é uma doença hereditária, é o perfil imunológico que é hereditário. Como nós temos famílias que têm tendência geneticamente a terem diabetes, né? Então, a gente tem famílias também que têm perfil genético, perfil imunológico genético para serem contaminados e desenvolverem a doença hanseníase, uma doença, então, espectral, com múltiplas manifestações clínicas, não só cutâneas, mas também neurais. Embora ela tenha uma preferência pela pele, né, ela também pode atingir os nervos periféricos, como a hanseníase neural, ok? É a única infecção que existe que afeta os nervos, que espessa os nervos, ok? Isso é extremamente importante. E o que dificulta também o nosso raciocínio clínico é que é uma doença de lentíssima evolução. Então, quando a gente diz que o tempo de incubação é de 6 meses a 5 anos, para a gente fazer essa relação da contaminação e da incubação para depois a doença, isso exige um raciocínio clínico muito grande. Então, a gente tem que estar atento e a gente tem que ter como atitude obrigatória, vivendo num país endêmico de hanseníase, de
pensar realmente no diagnóstico de hanseníase. O georreferenciamento, hoje em dia, com as ferramentas de georreferenciamento, a gente vê realmente um padrão de localização muito interessante. Nós sabemos que um virchoviano, um hanseniano multibacilar, que seja bacilífero sem tratamento, portanto, se ele não é tratado, no próximo ano, no raio de 75 metros, haverá outro hanseniano. Pode ser dentro da casa, pode ser no vizinho, né? Então, este caráter de clusters, de realmente regiões que têm essa incidência muito mais incisiva, a gente vê bastante. É uma doença também que dificulta porque a gente não consegue ter a inoculação em laboratório, somente a gente tem que inocular para a gente confirmar o diagnóstico na pata do camundongo especialmente desenvolvido para isso, que ele é atímico, a gente chama camundongo nude, ele nasce sem timo, então ele não tem a imunidade das células T, então ele desenvolve a hanseníase quando é inoculado na patinha dele. Só que para isso, às vezes, a gente tem que esperar 8 meses, né? Então, é uma dificuldade, é por isso que a gente está cada vez mais aprimorar o diagnóstico laboratorial, além do clínico, né? Nós temos também uma grande incidência de reações hansênicas, né? Que existe uma grande teoria, e os hansenólogos acreditam nela, que muitas das reações significa que existe bacilo viável. Então, se o paciente está tendo reação, provavelmente ele foi reinfectado, ou ele é um persister, né, que é um conceito novo. Persisters são aqueles pacientes que, se você trata, ele continua sendo bacilífero. Você trata, ele continua sendo bacilífero. Então, a gente orienta para estes persisters medicação contínua, ok? Não só uma cura, digamos, medicamentosa, toma 12 blisters e está de alta, né? Então, isso tudo, mas isso é uma atitude muito para o especialista, que a gente tem, então, no Brasil nós temos 6 centros de referência nacionais, e nos estados nós temos os centros de referência dos estados. É verdade que o Ministério da Saúde fez a organização da hanseníase como sendo uma doença somente da unidade básica de saúde. Ela tem que ter uma suspeição na unidade básica de saúde e uma condução na unidade básica de saúde, mas isso não impede que ela que esse doente vá se consultar com um especialista, um dermato ou um hansenólogo e retorne à unidade básica de saúde para continuar o tratamento ou para conduzir o estado reacional dele. Como a gente faz com diabetes. Diabetes a gente trata muito bem, conduz muito bem no centro de saúde. Quando complica, a gente manda para o endócrino, ele acerta a dose de insulina, ele volta para o posto e continua sendo acompanhado pelo posto de saúde, ok? Nós temos cerca de 40% dos doentes de hanseníase que desenvolvem reações hansênicas, ou durante o tratamento ou após o tratamento. Então, reações hansênicas, uma coisa para vocês gravarem, é muito frequente, ok? Nas fotos que eu trouxe para vocês, alguns antes e depois, que eu gosto muito de mostrar, não só mostrar os doentes, mas os doentes curados, ok? E os sequelados. Esse parzinho de mão que a gente vê na parte inferior, uma paciente que eu atendi no Maranhão, e ela falou, doutora, eu fui tratada durante 4 anos de artrite reumatoide, olha como eu fiquei. Essa garra que ela tem bilateral é fixa. Essa paciente, ela tem dificuldade para pegar um talher, ela tem dificuldade para segurar o celular dela, ela tem dificuldade para segurar uma chave e fechar a chave, ela tem dificuldade para tomar banho e segurar a bucha e o sabonete, porque ela não tem mais a pinça. O dedão dela não funciona mais. Vocês podem ver na superfície tenar e hipotenar, são hipotróficas, grandemente hipotróficas. Então, gente, se eu posso deixar uma dica para vocês aqui, pense em hanseníase, né? E na dúvida, não abandone o seu paciente. Peça ajuda para outro colega mais experiente, para uma enfermeira mais experiente,
peça ajuda para as instituições que estão organizadas para poder ajudar no diagnóstico da hanseníase, ok? Vou falar rapidíssimo sobre o quadro clínico. Então, indeterminada, tuberculose virchoviano, dimorfo, neural pura, né? As reações, então, são reações tipo 1 e reações tipo 2. Trouxe algumas fotos para vocês. Então, o hanseníase indeterminada, você vê, então, na parte superior, acho que vai ser para vocês como para mim, à esquerda, né? Hanseníase tuberculose no centro, a reação tipo 1, o pavilhão auricular completamente cheio de rancenomas. Vocês sabem que a bactéria, o Mycobacterium leprae, tem um tropismo muito grande por extremidades frias, né? Ele tem um tropismo muito grande por nádegas e por orelhas, né? Talvez vocês não se lembrem, mas as nádegas são uma das regiões mais frias da nossa pele. Então, não hesitem em pedir licença e baixar um pouquinho a cueca, a calcinha, para ver se tem lesão nas nádegas, ok? E a hanseníase histoide, que é, digamos, como eu digo, os rancenomas ambulantes. Eles têm bilhões de bactérias que exalam pelas vias aéreas todos os dias. Então, esses pacientes histoides são os escolhidos para a gente fazer, então, a quimioterapia de longa duração, ok? Então, aqui, gente, esse slide aqui, eu sei que tem muita coisa para ler, mas eu vou falar para vocês que é muito importante. Quando a gente suspeita de hanseníase no posto de saúde, no clínico geral, se você está numa zona endêmica, se você tem uma região em ilha que tem uma alteração de sensibilidade, uma hipoestesia ou uma anestesia em ilha, ok? Se você tem uma alteração da sudorese no local do corpo, da pilificação, por quê? O bacilo ataca também o nervo eretor do pelo, e o nervo eretor do pelo doente faz o pelo cair, ok? Então, por isso que cai o pelo. Então, se você tem uma região com alteração de pilificação no braço ou na perna ou na barba, claro, tem diagnósticos diferenciais, mas então, para suspeitar de hanseníase, ok? Uma desautonomia, uma alteração do sistema simpático parasimpático, por exemplo, fenômeno de Raynaud, ou alterações da tríplice reação de Lewis, né? Vocês sabem que é edema, eritema, edema, eritema e... Vou lembrar. Depois vocês vão me falar na sessão de perguntas. Edema, eritema... E mais uma coisa que eu não lembro agora, meu Deus do céu. Dormência nas mãos, câimbras, dores articulares e edemas, então, dos membros inferiores, acompanhados de hipoestesia. Isso implica que é um comprometimento dos nervos tibiais. Então, quando vocês veem um paciente que se queixa de câimbras noturnas, de dores articulares, gente, não é sempre artrite reumatoide, sabe? Quando a gente tem lesões de pele, então, diagnóstico diferencial. Agora vamos na dermatologia raiz. Mácula. Quando você vê uma mácula hipocrômica, o que a gente tem que pensar? Pitiríase versicolor, pitiríase alba, vitiligo, nevus congênito e nevus anêmico. Bom, nevus congênito e nevus anêmico é fácil. O paciente nasceu com isso. É claro que, geralmente, quando é nenezinho, nem sempre você consegue identificar o nevus anêmico de nenê. Então, ele vai desenvolver já na tenra infância, ok? A pele vai crescendo, a mãe já vai saber que aquela mancha sempre existiu ali, ok? Pitiríase versicolor, quando a gente, então, faz a tração lateral na lesão, a lesão descasca, certo? Pitiríase alba, a gente vê aqueles pontinhos de hiperqueratose, uma pele seca. Se vocês têm dúvida, passo hidratante, manda o paciente voltar dali 15 dias, ok? A pitiríase alba. Se não melhorou, gente, pode ser que seja hanseníase, uma hanseníase indeterminada. O vitiligo é uma lesão geralmente nacarada. Não é uma lesão hipocrômica, é uma lesão acrômica. É uma lesão que você coloca a lâmpada de Wood, ela fica fosforescente ali, ok? Para as lesões maculares, a gente tem um truque. Se vocês tirarem a foto daquela lesão macular hipocrômica com o seu celular, por causa do sistema de iluminação da câmera do celular,
vocês conseguem ver muito, mas muito mais nítido onde que é a abrangência daquela mácula hipocrômica, ok? Então, vocês podem testar que isso aí funciona bastante. Quando a gente tem placas eritematosas, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar? Pitiríase rose de Gilbert, que ela é autolimitada, a psoríase, que geralmente é simétrica, a hanseníase não é simétrica, a psoríase é simétrica, e a psoríase quase sempre não está nas áreas expostas ao sol, ok? As dermatofitoses todas, né, que são lesões, então, eritematoidescamativas, que são as micoses de pele, né, a tuberculose cutânea, sarcoidose, que a gente faz diagnóstico diferencial, geralmente é com a biópsia, lúpus também, esclerodermia, essa é a única que às vezes tem uma alteração de sensibilidade junto, mas as outras nenhuma tem alteração de sensibilidade, ok? O granuloma anular, sífilis, que é a grande maquiadora de todas as dermatoses, né? A gente pode saber que, por exemplo, um paciente, um MH virchoviano, com autotitulação de bactérias nele, ele vai ter provavelmente um VDRL alterado, mas é por causa de uma reação cruzada. Leishmaniose e descedor do Jorge Louco também são micoses profundas, que é o diagnóstico diferencial da hanseníase. Algumas farmacodermias, como síndrome de Sweet também. A alteração de purificação, a gente tem que pensar na alopecia areata e em nevos. Uma hanseníase virchoviana, diagnóstico diferencial é a neurofibromatose, xantomatose, uma leishmaniose alérgica, síndrome de Cesarri, né, que é, então, um linfoma cutâneo extenso, né, micose fungoide e outros linfomas cutâneos, e as dislipidoses também, né, os xantogranulomas, ok? Algumas doenças desmielizantes, mas isso é super raro. Algumas neuropatias periféricas, é comum sim a neuropatia do HIV, do diabetes, a neuropatia etílica, que a gente encontra bastante na unidade básica de saúde, e a síndrome de túnel do carpo. Tudo isso a gente tem que parar, pensar, analisar, examinar devagar o paciente para a gente poder fechar o diagnóstico, tá ok? E as úlceras de membros inferiores. Vou dar uma corridinha aqui. Então, a condição dos pacientes, consultas mensais e pós-alta, a gente examina semestralmente ou anualmente, e o padrão ouro é examinado durante 10 anos, uma vez por ano, durante 10 anos após a alta medicamentosa, ok? Os contatos, então, o padrão ouro é uma avaliação anual durante 5 anos, e ter exames de sorologia e de PCR, exames de biologia molecular, que a gente ainda está tentando inserir no Sistema Único de Saúde. O futuro, então, está lá na quimioprofilaxia, o tratamento contínuo dos persisters, os testes moleculares, tanto o PCR, como a gente vê agora na COVID, né? PCR rápido e PCR de laboratório. Existem esses dois exames também para a hanseníase, mas infelizmente isso está restrito somente aos centros de referência nacionais, nem todos eles também possuem esse teste, mas quem sabe a gente consegue instaurar isso no nosso país, ok? Vou aproveitar 2 minutinhos para falar um pouquinho do nosso instituto. Então, a ideia nasceu através da minha atuação em hanseníase, essa visão holística de uma doença social, médico-social, né? Eu acredito profundamente que a hanseníase não é simplesmente uma doença de tratamento 100% médico, a gente precisa ter um olhar da saúde e da vida social e da composição familiar e da maneira com que os pacientes vivem, se dormem 8 pessoas no mesmo quarto, é insalubre. Gente, tudo isso que a gente está vendo na pandemia de Covid, né? Todas as doenças de transmissão respiratória, isso a gente precisa não só tratar com antibiótico, a gente tem que tratar a sociedade, né? A gente tem que melhorar a qualidade de vida desses doentes, ok? A nossa ONG, então, é a primeira ONG 100% brasileira que olha a hanseníase e que atua exclusivamente no território brasileiro. Aqui está o nosso site, eu aconselho vocês irem e olharem que tem bastante informação, nós temos vários parceiros e vários materiais didáticos, também aceitamos alguns projetos científicos, então vocês da Liga Acadêmica podem também postular o trabalho de vocês
no nosso site, tem a nossa newsletter para assinar, e se eu puder pedir para vocês guardarem uma imagem, é essa aqui. Pensem no nosso Brasilzão ali, ó, todo escurão. A gente tá num país endêmico para hanseníase, ok? Aqui a nossa cara do nosso instituto e o nosso engajamento, então, fornecer educação e apoio científico para que os pacientes possam se beneficiar de um tratamento de qualidade na luta contra a hanseníase no Brasil. Aqui estão o meu contato, o nosso site. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Doutora Laila, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter compartilhado um pouquinho desse tema com a gente. A hanseníase é uma doença que tem muito estigma social, então acredito que seja muito importante, sempre que puder, estar discutindo sobre, Sim. Informando, para que a gente consiga ser médicos humanizados para atender tanto o aspecto da doença, quanto atender ao doente também, né? Sim. Então, gostaria muito de agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, da visibilidade para a hanseníase, e estou à disposição se houver alguma dúvida para tirar do... A gente tem, sim, algumas perguntas aqui no chat. Eu vou projetar aqui na tela. A primeira pergunta é da Lohane. Quais são as dificuldades de modernização do tratamento da hanseníase? Então, ao meu ver, a grande dificuldade é a gente ter financiamento, como é uma doença de notificação compulsória e é tratada somente pelo sistema público, por ela ser negligenciada, porque a gente entende que tem várias doenças que são também importantes para o sistema público, a grande dificuldade é a gente ter investimento do sistema público em laboratório e em diagnóstico precoce. Perfeito, nós temos mais uma dúvida aqui, da Rafaela. Doutora, obrigada por essa aula maravilhosa. Pergunta, qual a taxa e os fatores de risco para a reinfecção? Quais medidas podem ser tomadas na atenção primária de saúde para preveni-las? Ótima pergunta, Rafaela, muito obrigada. Olha, a taxa de reinfecção eu não tenho. Eu posso te dizer que o Brasil é o primeiro em falência de tratamento. 40% dos retratamentos mundiais vem do Brasil, ok? Isso é um dado super importante, um dado da OMS. Os fatores de risco para a reinfecção como vocês bem sabem, a hanseníase não promove imunidade. Então, você trata a doença, depois o paciente pode se reinfectar. Então, se ele tem alguém doente na família, o que muito, muito provavelmente acontece, né? Os contatos, eles têm de 5 a 8 vezes mais chances de terem hanseníase do que um paciente normal. Então, se tem algum doente na família, a probabilidade dele se reinfectar é muito alta, ok? Medidas na atenção primária, examinar toda a família. Examinar, a família a gente diz, quem vive 20 horas por semana ou mais, por semana, ok? Com o doente, ok? Não é aquele negócio como antigamente nós dizíamos, contato íntimo e prolongado, tem que viver com o doente no mesmo teto durante 10 anos da sua vida. Não, a gente já vê agora que a gente, tendo um convívio no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, mais do que 20 horas por semana, você já é um contato. Por exemplo, uma faxineira ou uma empregada doméstica que vai trabalhar na casa de família no Centro-Oeste e ela está com hanseníase, bom, ela trabalha 40 horas por semana. Toda a família onde ela trabalha é contato dela. Ok? Essa aqui está a minha resposta. Doutora Laila, acho que por enquanto é só isso. No chat a gente não tem mais perguntas, mas caso surjam algumas, a gente encaminha para a senhora, então, tá bom? Ótimo. Muito obrigada e boa continuação do seu congresso. Muito obrigada, doutora Laila. Até mais. Até.